Meu nome é Eliana Matos, eu sou médica pneumologista do Hospital Cardiopulmonar, professora adjunta da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e coordenadora do Ambulatório de Tuberculose e MNT do Hospital Especializado Otávio Mangabeira. O tema em destaque hoje é o tratamento da tuberculose no adulto. Eu declaro não ter conflitos de interesse nesse tema abordado. E antes de entender o tratamento, vamos entender as características do bacilo que são importantes para esse tratamento. Uma delas é o crescimento de acordo com a oferta de oxigênio, ou seja, em locais com maior oferta de oxigênio, o bacilo vai se reproduzir mais, como por exemplo no interior da cavidade. Então as formas cavitárias, ela tem uma população de bacilo maior, uma grande população de bacilo. Outra característica é recidiva e tratamento prolongado. Então, a tuberculose é uma doença que pode recidivar, porque bacilos podem permanecer dentro do macrófago e posteriormente, ou dentro de granuloma e posteriormente, vai voltar à sua atividade metabólica. Por isso, o tratamento tem que ser prolongado para, digamos assim, objetivar, matar esses bacilos dentro de macrófago ou dentro de granuloma. E exige uma associação de drogas, pelo menos 3 drogas, o ideal 4, porque essa associação de drogas vai permitir que se proteja aquela lesão de emergência de cepas resistentes. Aí vemos as populações bacilíferas e aerobiose, vemos no interior da cavidade como o crescimento do bacteriano, ele é geométrico. Já no interior da célula, dentro do macrófago, o crescimento é lento. E no meio extracelular, como por exemplo no granuloma, esse crescimento é intermitente, ora com atividade metabólica, ora sem atividade metabólica. Ainda entendendo o tratamento da tuberculose, portanto, nós temos que saber essas diferentes características da tuberculose, que é uma bactéria de crescimento lento e que é um aeróbio estrito. E que a lesão tuberculosa, ela contempla populações de diferentes comportamentos metabólicos, tanto de crescimento como, por exemplo, de pH. E o tratamento da tuberculose também tem que contemplar uma associação de medicamentos para levar em conta essa proteção da seleção de cepa resistente. Temos aí exemplo de 3 populações, população A, B e C, com multiplicação, velocidade de multiplicações diferentes. Então, vemos então na população A os bacilos se multiplicando com velocidade diferente, ora com crescimento rápido, ora com crescimento lento. Na B, eles se multiplicam lentamente, como é o exemplo de dentro do macrófago, mas com a mesma velocidade mais lenta. E na população C, ele tem crescimento intermitente, ora com atividade metabólica se multiplicando, ora sem multiplicação. Nos princípios básicos de qualquer tratamento para a tuberculose, nós temos que considerar ser um bactericida precoce, que é essa capacidade de matar o maior número de bacilos e o mais rapidamente possível. Ela é responsável pela redução da transmissão da tuberculose no início do tratamento. As drogas com maior capacidade bactericida precoce, então a isoniazida, a primeira delas, a rifampicina, os injetáveis, as fluoquinolonas e a nova droga também, a bedaquilina, tem essa ação potente bactericida precoce. Outro princípio básico é prevenir a seleção de bacilo resistente. Para isso, como eu já falei anteriormente, nós utilizamos simultaneamente essa associação de diversos fármacos. A droga com maior capacidade de prevenir a resistência, temos a rifampicina e também a isoniazida. Já a esterilização da lesão, que é outro princípio básico do tratamento da tuberculose, é essa capacidade de eliminar virtualmente todos os bacilos dentro de uma lesão, os bacilos mais persistentes. Temos aí a rifampicina. Nós vemos que a rifampicina atua em todas essas fases, né? Tanto na ação bactericida precoce, na seleção de bacilo resistente e na esterilização da lesão. A pirazinamida também tem seu papel importante, principalmente dentro da célula, porque ela atua em meio ácido e o meio intracelular é ácido. E temos aí uma amostra, um slide mostrando esse crescimento bacilar e as fases do tratamento.
Então, o objetivo da primeira fase dos 2 meses iniciais é reduzir a transmissibilidade da doença, a morbidade e também a resistência adquirida pela seleção de drogas, a seleção de cepas que são resistentes, naturalmente resistentes aos fármacos. E o tratamento prolongado na segunda fase, por 4 meses, essa prolongação, ela tem como objetivo eliminar os bacilos persistentes, principalmente intracelulares e dentro de granuloma, proporcionando uma cura efetiva e duradoura. O esquema de tratamento da tuberculose internacionalmente é utilizado em 6 meses, né? Lembrem sempre que quando eu tenho uma letra antes, um número antes da seleção de letras, indica os meses de tratamento. Então, no esquema básico, né, é melhor nós utilizarmos essa sigla do que utilizar siglas HIP, o nome comercial de fármacos, né? Utilizar essa denominação, essas siglas, ou utilizar o nome mesmo, esquema básico. Indicações: os casos novos de tuberculose pulmonar e extrapulmonar, exceto a meningoencefálica, que tem um regime de tratamento diferente, os casos de recidiva e os casos de retorno após abandono. Lembrar que nas recidivas e retorno pós-abandono, eu devo solicitar a cultura com teste de sensibilidade inicialmente logo, né? O ideal é em todos os casos, mas principalmente nesses é obrigatório, para a detecção precoce de resistência. A formulação de medicamento antituberculose no Brasil é em dose fixa combinada, ou seja, as 4 drogas contendo no mesmo comprimido. Vejam a diferença. À esquerda aí nós temos as drogas em separada e à direita, o que facilita muito a operacionalização e também um conforto posológico para o paciente. O médico tem que estar em mente quando prescreve o tratamento da tuberculose, saber a composição dentro de cada comprimido em dose fixa combinada. 150 mg de rifampicina, 75 mg de isoniazida, 400 mg de pirazinamida e 275 mg do etambutol. Então, esse conhecimento é importante. Está aqui na tela uma tabela para facilitar vocês na prescrição da dose fixa combinada conforme o peso do paciente. Então, a gente vê aí a primeira fase, a segunda fase, para cada faixa de peso, uma dosagem adequada aí ao peso. Na forma meningoencefálica, como eu já falei anteriormente, as drogas são as mesmas, a dose também, o que modifica é o tempo mais prolongado na segunda fase, na fase de manutenção, para 7 meses. Em reações, quando nós vamos tratar a tuberculose, temos que chamar a atenção do paciente e também ficar atento a cada consulta para a emergência de reações adversas ao esquema de tratamento. Nós temos as reações adversas menores que devem ser manejadas em unidade básica de saúde, entre elas aí intolerância digestiva, epigastralgia e o prurido, talvez as mais comuns. A intolerância digestiva, a isoniazida, a pirazinamida, a rifampicina e o etambutol são responsáveis, e mudando o horário do medicamento ou usando sintomático, isso se resolve, sem suspensão da droga. O prurido e o exantema também é comum. A rifampicina, a pirazinamida e a isoniazida são os responsáveis, e o uso de antihistamínico aí são necessários. Então, essas tabelas de reações adversas estão também no manual de recomendações para tratar a tuberculose do Ministério da Saúde, e vocês podem consultar quando necessário. Em relação a reação adversas maiores, essa sim tem que ser manejada pela unidade secundária ou terciária, habituada no manejo de tuberculose, e nós vamos citar e chamar a atenção para o exantema ou hipersensibilidade moderada grave, que a pirazinamida, a rifampicina e a isoniazida podem gerar, e a suspensão do fármaco é necessário. Psicose, crise convulsiva, encefalopatia tóxica ou coma, a isoniazida é responsável e a suspensão do fármaco é necessário.
A neurite ótica, o etambutol é a droga responsável em suspender a droga. Lembrar que a droga, o etambutol, ela gera neurite ótica com um tempo maior de uso. Outra situação é a hepatotoxicidade, que é um evento adverso maior, e nós vamos ver suspender a droga, né, e usar ou não esquemas especiais. Nós vamos ver posteriormente. Então, entre essas outras drogas, eu destaco aqui a nefrite intersticial, a trombocitopenia, ambas geradas pela rifampicina, e a rabdomilose pela pirazinamida. Essas reações adversas, para quem quiser consultar, estão no manual também do Ministério. Quando eu tenho que substituir a droga, o que fazer? Quando eu tenho que substituir a rifampicina, olha que eu substituo ela pela levofloxacina, né? E o tratamento é prolongado aí por 12 meses, vocês veem. Quando eu não posso usar a isoniazida, também a substituição pela levofloxacina, mas como a rifampicina é uma droga com um poder bactericida bom e também uma capacidade de esterilização maior, você vê que o tratamento não precisa ser tão prolongado, é de 6 meses, né? Mas substituindo aí a levofloxacina pela isoniazida. Quando eu não posso usar pirazinamida, eu utilizo um tempo da fase de manutenção maior, vocês veem 7 meses aí, mas eu uso 3 drogas na primeira fase e as 2 na segunda. Aí vocês estão vendo a prorrogação do período da manutenção de tratamento. No etambutol, eu utilizo as 3 drogas na primeira fase e 4 RH na fase de manutenção. Esquema para hepatopata. Quando eu tenho uma doença hepática prévia e o doente não tem cirrose, o que é que eu faço? Eu tenho um controle clínico, essa doença está controlada e as transaminases estão abaixo 5 vezes do limite da normalidade. Eu posso considerar, em alguns casos, o uso do esquema básico, mas eu tenho que avaliar caso a caso, melhor discutir, inclusive com o hepatologista, que está responsável pelo caso, para definir o esquema especial. Ou, se essas transaminases estão acima de 5 vezes, meu paciente tem doença hepática prévia, mas não tem cirrose. Então, eu tenho dois esquemas a considerar. O primeiro, com 9 meses, com rifampicina, etambutol e levofloxacina. E lembrar que a rifampicina é uma droga hepatotóxica, mas ela isoladamente com menor potencial de hepatotoxicidade. E tenho o esquema especial de 12 meses, que nos 5 meses iniciais utilizo o injetável. Então, a micacina, etambutol e a levofloxacina. Quando eu não posso usar o esquema anterior. Então, há 2 esquemas para escolher e a escolha é caso a caso mesmo. Quando o doente tem doença hepática prévia, mas ele tem cirrose, já com cirrose, então eu não posso usar nenhuma droga hepatotóxica, eu tenho que usar esse esquema especial de 12 meses com amicacina, etambutol e levofloxacina. Quando o doente não tem doença hepática prévia, mas ele desenvolve hepatotoxicidade, é o esquema básico. As transaminases dele estão elevadas, mas chegam a 5 vezes o limite da normalidade. E ele não tem sintomas. E eu tenho uma outra situação quando ele tem sintomas. Então, eu não posso aguardar chegar a 5 vezes o limite inferior da normalidade, e sim até 3 vezes. Então, presença de náuseas, vômitos, dor abdominal ou mesmo icterícia. Na primeira situação, e nessa segunda situação, eu vou interromper o tratamento, em todas essas 2 situações. Monitorar essas enzimas hepáticas a cada 3 ou 7 dias e até a normalização. Quando ela normaliza as enzimas hepáticas, eu reintroduzo droga a droga, o esquema básico, sempre lembrando que essa reintrodução tem que começar pela rifampicina e etambutol, e o etambutol não tem potencial hepatotóxico. 3 a 7 dias após as enzimas estarem bem, eu introduzo a isoniazida e só depois, posteriormente, a pirazinamida, porque ela é mais hepatotóxica. Ou eu já inicio
um esquema especial, então essa avaliação é caso a caso. Se o doente não tem doença hepática prévia, desenvolve hepatotoxicidade ao esquema básico, mas é um caso grave de tuberculose. Ou então, a manutenção das enzimas hepáticas estão elevadas por muito tempo, mais do que 4 semanas. E eu não posso esperar a normalização delas, sob pena de eu retardar muito o tratamento da tuberculose. Então, em casos graves ou nessas situações, iniciar imediatamente um tratamento que não contenha nenhuma droga hepatotóxica, como esse de 12 meses, com ambicacina, tambutol e levofloxacina. No nefropata, no tratamento do nefropata, da tuberculose no nefropata, a gente tem que levar em relevância, a gente tem que ter em mente que a rifampicina e a isoniazida, eles não necessitam ajuste de dose no nefropata. A pirazinamida e o etambutol, eles devem ser administrados com um aumento de intervalo entre essas doses, porque a depuração é mais retardada desses fármacos. Em pacientes em hemodiálise, os fármacos devem ser administrados após a hemodiálise, mesmo que a administração seja noturna. Ainda no nefropata, nós temos que considerar o clearance de creatinina. Eu só modifico algum tratamento de tuberculose quando esse clearance está menor, ou seja, esse retardo da utilização da pirazinamida e do etambutol, quando o clearance de creatinina está menor do que 30 ml por minuto, ou o paciente está em hemodiálise. Então, eu tenho 2 opções para utilizar, para arrumar. O Ministério da Saúde, no seu manual de recomendações, coloca que se utilize a primeira fase da dose fixa combinada, do esquema básico em dose fixa combinada, segunda, quarta e sexta-feira, 3 vezes por semana, e a fase 2 nos dias restantes. Entretanto, há um problema, porque os comprimidos são muito semelhantes, eles modificam o tamanho, mas eles são muito semelhantes e podem gerar confusão, equívoco no uso por parte do paciente. Então, eu, pessoalmente, utilizo essa opção para a fase intensiva, o RH em dose fixa combinada diariamente, e recomendo o etambutol e a pirazinamida 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta-feira, porque eles têm coloração diferente, fica mais fácil para o paciente distinguir. Mas tanto uma como outra, os doses de medicamento são semelhantes. É uma questão só operacional. Nós vamos agora abordar a tuberculose droga resistente. A monoresistência à isoniazida é com maior frequência no Brasil e também no mundo. É importante solicitar cultura para a micobactéria no início do tratamento. Por quê? Para a detecção mais precoce da resistência à isoniazida, já que o TRM, ele detecta a resistência só à rifampicina, então é importante isso. E nos casos de monoresistência à isoniazida, o esquema especial, o esquema preferencial, é um especial também, é o preferencial, leva em conta a substituição da isoniazida pela levofloxacina, e aqui você já está vendo que o esquema de tratamento vai a 9 meses, com 2 meses de fase intensiva e 7 de fase de manutenção. Na fase de manutenção eu retiro a pirazinamida, aí, no caso. A tuberculose multiresistente e a tuberculose rifampicina resistente tem uma abordagem única, tanto pela Organização Mundial de Saúde como pelo Ministério da Saúde do Brasil. Então, o que é a tuberculose multiresistente? É aquela com resistência simultânea à rifampicina e isoniazida. É importante, para isso, eu tenho que ter um teste de sensibilidade fenotípico com padrão multi-R, multiresistente, ou 2 amostras de TRM de escarro com resistência à rifampicina. No tratamento da tuberculose multiresistente ou tuberculose rifampicina resistente, o Brasil modificou o seu esquema padronizado há cerca de 2 meses. Então, antes nós utilizávamos o injetável na fase inicial, na fase intensiva, e hoje em dia não. O Brasil incorporou a bedaquilina, que é uma droga nova, com um mecanismo de ação totalmente diferente das outras drogas antituberculose. Então, a bedaquilina está substituindo agora o injetável nessa fase inicial de 6 meses, associada a
linezolida, levofloxacina e terizidona. Já essa fase inicial tem duração de 6 meses e a segunda fase de 12 meses, que é a fase de manutenção com linezolida, levofloxacina e terizidona. Agora quando nós pensamos em tratar, a gente tem que também pensar em desfecho de tuberculose. A eficácia do tratamento, ele chega a 95%. É excelente a eficácia do tratamento com o esquema básico. Mas a efetividade, ela muda conforme o local. A média nacional da efetividade está em torno de 70%, muito abaixo da recomendada pela Organização Mundial de Saúde, que é pelo menos 85%. E a Bahia tem uma taxa de efetividade, de cura e de tratamento ainda mais baixa do que a média nacional, em torno de 63%, 64%. E a principal causa da baixa efetividade é a falta de adesão ao tratamento com abandono ou o uso irregular de drogas. E eu queria deixar aqui uma mensagem final a todos que tratar a tuberculose de forma adequada é uma importante estratégia para melhorar o impacto no desfecho de tratamento, ou seja, um aumento de cura e uma redução do abandono da tuberculose. E é possível sonhar, sim, é possível sonhar com um mundo livre de tuberculose como problema de saúde pública. Obrigada.